Amanda descompartilhou. Ai. Só vou encostar a porta aqui para ninguém entrar. Que chegou gente, né? Daí. Aqui. Foi? Boa tarde a todos. Meus cumprimentos aos nossos ouvintes do YouTube. Meus cumprimentos aos membros da banca, a professora Adriele, professor Antônio, que desde já agradeço por terem se disposto a participar desse processo de defesa da nossa acadêmica Amanda. Agradeço também ao professor Francisco por todo o apoio. Te cumprimento, então, Amanda, e então vamos dar início ao seu processo de defesa. A partir de agora, você tem de 20 a 30 minutos, então, para realizar a sua apresentação. Boa sorte. Obrigada, prof. Boa tarde a todos. Me chamo Amanda Farias, sou acadêmica do 9º período do curso de Agronomia da Faculdade Mater Dei. Bom, desde já eu agradeço a todos que me assistem de casa, agradeço também aos membros avaliadores, o professor Dr. Antônio Pedro Brus Amarelo e a professora doutora Adriele Reiner, que aceitaram participar da minha banca. O meu trabalho final de graduação, então, ele foi sobre a eficiência da terra de atomácea no controle de citófilos EA+, em grãos de milho. Fui orientada, então, pela professora, doutora Regiane Franco Vargas. Dando início à introdução, o milho, ele destaca-se como o grão mais consumido no mundo. É um grande fornecedor de produtos, tanto para homens como para animais. Possui um grande papel econômico para o Brasil, com uma ampla utilização, sendo ela para a alimentação humana, uso industrial, uso energético e principalmente na produção de ração para o uso animal. Nos últimos anos, no Brasil, a cultura ela sofreu aumentos significativos na sua produtividade, devido às tecnologias que temos disponíveis e também à melhoria da qualidade dos solos, que possui relação com o manejo adequado da cultura, né? Ele é considerado um alimento energético, por ser composto de carboidratos e de lipídios. Então, os insetos são os maiores causadores de perdas na qualidade do produto agrícola. Então, é de extrema importância conhecer a biologia desse inseto e adotar uma estratégia de manejo adequada, né, a fim de evitar os prejuízos. Essas pragas, elas são classificadas como primárias e como pragas secundárias, sendo as primárias, então, as que vão atacar sementes e grãos inteiros, e as pragas secundárias, as pragas que não conseguem atacar esse grão inteiro e somente vão conseguir atacar o grão se ele estiver quebrado ou danificado. Existem diversas pragas que vão atacar os grãos armazenados, porém, existem as que vão se destacar, sendo elas o citófilos EA+, que é conhecido como caruncho, a citotróga cerealela, que é conhecido como a traça dos cereais, e o Prostefanus truncatus, que é conhecido como a broca maior dos cereais. Essa praga ainda não é encontrada no Brasil, mas é causadora de muitos danos no milho em países vizinhos. Então, é de extrema importância evitar a entrada dessa praga no Brasil. Abordando agora o referencial teórico, vou falar um pouco sobre os citófilos EA+, que é o caruncho e a principal praga de armazenamento no milho. Ela é uma praga primária interna, com um elevado potencial biótico, e os danos causados pelos insetos em grãos armazenados podem ser pela perda no grão, pela perda no peso, no seu valor nutricional, na qualidade e também na variabilidade dessa semente.
Esses insetos, eles possuem capacidade de atacar o grão e ainda assim sobreviver a altas produtividades, em questão da sua rápida multiplicação. As pragas, elas atacam os grãos tanto na fase de larva quanto na fase adulta. Ela vai danificar o grão e, consequentemente, vai reduzir o seu peso e a sua qualidade. Ela é considerada uma praga primária e de infestação cruzada. Então, essas pragas elas vão depositar os seus ovos dentro do grão afetado. Com isso, as larvas elas podem se nutrir e se desenvolver. O ataque severo dessa praga, ela pode causar até 90% de perda na armazenagem. Um ataque de pragas durante o armazenamento, ele causa danos quantitativos e qualitativos, sendo eles os danos quantitativos, os danos que são caracterizados pela perda de peso que é provocado pelas galerias que esse inseto vai abrir para alimentação. E os danos qualitativos, eles ocorrem a diminuição do valor nutritivo do grão. E vai acontecer a perda na qualidade do produto. Então, é possível utilizar 3 métodos de controle para essas pragas, sendo eles os inseticidas químicos líquidos, que consiste basicamente em aplicar o produto líquido nas sementes, o inseticida à base de terra de atomácia, que seria o método de controle utilizado para diminuir o uso de produtos químicos, e por fim, o expurgo de sementes, que é utilizado para banir a infestação das pragas de armazenagem afetadas por o gás. Então, a terra de atomácia, quando ela é utilizada em quantidade adequada, ela não vai possuir riscos à saúde de quem consome os grãos. Com ação inseticida altamente eficiente, a mesma não vai comprometer o controle de insetos ao longo do tempo. Então, essa terra, ela é derivada de algas diatomáceas, que possuem dióxido de sílica como ingrediente. Então, ela tem capacidade de desidratar o inseto pela adsorção desse pó inerte. Ele vai causar a ruptura na camada de cera da epicutícula desse inseto, causando, então, perda de água e, consequentemente, vai causar a morte desse inseto por desidratação. A terra de atomácia, ela é conhecida como inseticida há muitos anos. Ela é eficiente contra lagartas, formigas, cupins, pulgas, grilos, entre outros. Na realização de seu trabalho, Antunes e outros observou que, conforme o tempo de exposição dos insetos à terra de atomácia, há tendência no aumento de mortalidade, ou seja, a terra de atomácia, ela apresentou alta eficiência no controle de citófilos EA+, em absolutamente todas as doses que foram avaliadas. Ela é considerada um produto seguro, tanto para produtores como para os consumidores, não perdendo o efeito ao longo do tempo na sua ação. No entanto, a umidade do grão deve estar em 13%, para não neutralizar o efeito da terra. Então, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de doses de terra de atomácia no controle de citófilos EA+, em grãos de milho, sob os diferentes níveis de infestação. A seguir, apresenta o material e métodos utilizados para a presente pesquisa, tais como a multiplicação dos carunchos, o preparo dos grãos de milho, os tratamentos de delineamento experimental, as variáveis analisadas e estatísticas. Então, o milho ele foi colhido manualmente, armazenado em espiga e em galpão, em um ambiente seco e com pouca luz. Em poucos dias, esses insetos eles já saíram da fase de ovo e entraram na fase adulta. Para a captura dos insetos, então foi aberto um pano branco no chão
iniciada a abertura da palha das espigas. Com a abertura da palha das espigas, os carunchos caíam nesse pano branco, onde ficavam visíveis, conseguia capturá-los e colocá-los todos dentro de um balde branco com tampa. Após a captura dos carunchos, então o milho foi exposto ao sol durante 3 dias, com finalidade de secar esse grão, próximo a uma umidade de 13%, que é o ideal para armazenamento. E em seguida, ele foi colocado no resfriador a uma temperatura de 10 graus por 10 dias, a fim de eliminar qualquer inseto, pupa, larva, ovo, que poderia estar presente no grão, evitando possíveis alterações de resultados. Após o resfriador, então os grãos eles foram submetidos a uma medição de umidade. Essa medição ocorreu com o medidor G939, que foi realizado na Granja Real, em Pato Branco. Os grãos quebrados e danificados, eles foram descartados antes da realização do bioensaio, porque foi utilizado apenas os grãos sadios, né? Ou seja, sem dano algum. O experimento ele foi realizado no Laboratório de Fitopatologia da Faculdade Mater Dei, sendo um bifatorial com o fator 1, diferentes doses de terradiatomácea, e o fator 2, diferentes níveis de infestação. Para cada tratamento, então, foi realizado 3 repetições, totalizando 36 unidades amostrais e 720 insetos no total. Aqui eu coloquei uma tabela com os tratamentos, com os 12 tratamentos, 4 doses e os níveis de infestação. Sendo eles o primeiro tratamento, que é a dose 0, com nível de infestação de 10, 20, 30 insetos. O segundo tratamento com a dose 0,125, com nível de infestação também 10, 20, 30 insetos. O terceiro, com a dose de 0,25, nível de infestação 10, 20, 30 insetos. E, por fim, a dose 0,5, com o nível de infestação de 10, 20, 30 insetos. Então, cada unidade amostral, ela foi composta por um frasco de vidro de 500 ml, com 250 gramas de milho, uma textura de grão mole. A cultivar e a terra de atomácea e o número de insetos para cada tratamento. Então, como a gente consegue observar aqui nas imagens, na imagem de letra A, cada frasco foi vedado com tecido do tipo voal e fechado com um elástico. Na imagem de letra B, a gente consegue analisar a terra de atomácea sendo pesada na balança analítica de precisão. Na imagem de letra C, a gente consegue ver os carunchos separados já dos seus níveis de infestação, sendo eles 10, 20 30. E, por fim, a imagem de letra D, todas as amostras na BOD, numa temperatura de 25 graus, temperatura essa na qual vai favorecer o desenvolvimento e a proliferação dos insetos. Então, as variáveis analisadas foram porcentagem de carunchos vivos e números de grãos danificados. A quantificação do número de carunchos vivos em cada unidade experimental, ela foi realizada com 12, 24, 36 e 48 horas. E ainda com 7 e 10 dias, após a instalação do experimento. A contagem do número de grãos danificados, ela foi realizada com 48 horas e com 7 dias. A quantificação dos carunchos mortos e dos grãos danificados, ela foi feita manualmente. Então, eu pegava o frasco com todo o material dentro, ou seja, o milho, a terra e os carunchos, despejava nessa bandeja branca, procurava os carunchos que estavam vivos, contava quantos tinham, e depois das 48 horas, nas 48 horas e nos 7 dias, também contava os grãos danificados. Após a realização, eu colocava tudo novamente no frasco, fechava com um tecidinho voal, com um elástico e levava novamente para a BAD até a próxima avaliação. Então, os dados obtidos perante a análise, eles foram submetidos a testes estatísticos
de normalidade e homogeneidade, e então foram aplicados a uma análise de variância nova. E os tratamentos, eles foram comparados ao teste de Tuck, ao nível de 5% de probabilidade, através do programa GENES. Então, analisando as variáveis, porcentagem de insetos vivos às 12, 24, 36 e 48 horas, observa-se que não houve interação entre os fatores analisados, sendo esses fatores doses de terra de atomácia e níveis de infestação. Por isso, eles foram analisados isoladamente. Aqui eu coloquei a tabela que mostra as variáveis de insetos vivos 12, 24, 36, 48 horas, 7 e 10 dias. Foi avaliado separadamente porque não houve interação dos fatores avaliados. Fatores esses, os níveis de infestação e as doses de terra de atomácia. Em relação ao fator níveis de infestação, quando avaliado 10, 20 e 30 insetos, não houve diferença estatística. As doses, elas não diferiram, né? Sendo que a população reduziu a partir dos 7 dias. Em relação ao fator dose de terra de atomácia, até as 48 horas, elas também não diferiram. Porém, a partir de 7 dias, a dose 0,5, ela se diferencia da testemunha. Ou seja, é melhor utilizar do que não aplicar o produto. Então, verifica-se, portanto, que a terra de atomácia, ela demorou um período de 7 dias para ter um efetivo controle dos insetos, devido à mesma ela atuar como um pó inerte, né, que possui dióxido de sílica como ingrediente, ela vai desidratar o inseto, vai romper a camada de cera da epicutícula, vai ocasionar perda de água e, consequentemente, vai ocasionar a morte do inseto. Então, como observado no trabalho feito por Júnior e outros, eles atingiram a eficiência com o dobro da dose que eu utilizei, sendo ela 1.000 gramas por tonelada, em um período de 27 dias, e obtendo uma porcentagem de mortalidade de 95%. Aqui podemos observar a tabela com o número de grãos danificados, sob as diferentes doses de terra de atomácia às 48 horas após a infestação dos citófilos EA+. E olhando a tabela, a gente consegue concluir que não houve interação entre os fatores avaliados, sendo esses fatores também níveis de infestação e doses de terra de atomácia. Possivelmente porque pelo tempo ser muito curto para ter injúrias causadas pelos insetos nos grãos, tanto que com 7 dias já houve diferença. Então, aqui tem uma tabela de grãos danificados sobre as diferentes doses de terra aos 7 dias após a infestação do caruncho. Como podemos observar, então, com 10 insetos, houve diferença estatística, sendo que a dose 0,25 e 0,5 se diferenciou de 0,125, então pode-se usar a dose a partir de 0,25, porque foi a que se diferenciou. Aqui, com uma tabela com 20 insetos, a dose 0,5 vai se diferenciar da testemunha. Então, o ideal seria utilizar a dose 0,5 para obter o controle, porque foi a única que se diferenciou da testemunha. E, por fim, a dose com 30 insetos. A dose utilizada seria a 0,5. A dose 0,5 já não controlaria. O ideal aqui seria utilizar doses superiores a 0,5 para, então, obter resultado, né? Eficiência, perdão. Diante dos resultados expostos, então, conclui-se que a terra de atomácia ela foi eficiente no controle de citófilos EA+, a partir de 7 dias de contato com o inseto. No entanto, a fim de proporcionar menos danos no grão, a dose ser utilizada
deve variar de acordo com o nível de infestação, sendo superior quando houver maior infestação. Aqui eu coloquei as referências que eu utilizei na montagem dos slides. E seria isso. Obrigada pela atenção de todos. Desde já agradeço. Então, parabéns, Amanda, pela sua apresentação. Agora vamos para a arguição da banca. Convido, então, a professora Adriele para iniciar, então, esse processo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, professora Regiane, professor Antônio, professor Francisco, pessoal que está assistindo em casa. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite para participar avaliando o seu trabalho, Amanda. Muito obrigada. E parabenizar você pelo teu trabalho e pela tua apresentação, tá? Deixa eu só colocar o tempo aqui, senão eu falo demais. Você foi muito bem na sua apresentação, você estava extremamente calma. Você apresentou domínio do que você estava falando. Eu gostei bastante da tua apresentação, teus slides com fotos, então explicando passo a passo. Às vezes a pessoa não tem ideia do que é aquela coisa, né? Como que ela fez aquela contagem, enfim. Os bichinhos ficaram contidos como. Então você mostrou ali a bandeja e tudo mais. Então eu gostei bastante da tua apresentação, tá? Meus parabéns. Obrigada. Agora vamos para o seu trabalho escrito. Opa, peraí. Eu também gostei bastante do trabalho escrito, tá? A forma... Não tá travando aí para vocês? Porque parece que a minha cara travou aqui. Travou. Enfim, daqui a pouco ela se ajeita. A forma que você escreveu, ela é uma forma bem fácil de você entender. Então, você vai lendo e você... É uma leitura bem fluida, tá? Não tem, assim, nada de difícil. Enfim, ela é uma leitura gostosa, tá? Então, eu gostei bastante da forma que você fez o seu trabalho, certo? O teu resumo, eu gostei bastante também, tá? Tem alguns zerinhos ali, algumas vírgulas, alguns espaços. Questão de ajustar algumas palavras, somente isso, tá? Aí eu teria uma pergunta para você, que eu fiquei pensando, você falou alguma coisa na sua apresentação, né? Mas não deu resultado, né? Não deu interação ali nos seus fatores. Mas aí eu te pergunto, por que você avaliou diferentes níveis de infestação, né? Beleza, a gente sabe que quanto mais tem infestação, maior vai ser dano, né? Mas nesse teu caso aí, o que você queria descobrir com isso? O que era teu objetivo? Bom, era justamente descobrir com qual nível de infestação haveria maior dano no grão. No grão. E aí, qual possível dose, além de reduzir o número de grãos danificados. Não, além de reduzir a viabilidade dos insetos, diminuiria, né, essa viabilidade dos grãos, tá? Então, depois que você falou ali na sua apresentação, isso fica bem claro, mas às vezes no texto, assim, não deu interação, é o mesmo caso do outro trabalho, tá? Daí eu fiquei pensando, tá, mas enfim, né? Ficou agora esclarecido, certo? E eu também perguntei isso porque o produtor, quando ele vai aplicar, ele sabe que tem caruncho, né? Ou às vezes ele já aplica alguma coisa no intuito preventivamente. Ele avalia esse nível de infestação? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, não sei se vai avaliar, mas acredito que sim. Por exemplo, em um silo, você sabe normalmente quais são os insetos que vai ocorrer? Como? Não. Tá travando aí, gente? Tá meio estranho aqui. Você tá me ouvindo, Amanda? Prof, sim. Pode repetir? Por exemplo, em um silo, né? Quando você vai lá fazer o armazenamento. O produtor, ele sabe mais ou menos quais são os
os insetos que atacam, né? Então, ele já tem uma forma de como é que eu posso dizer? Descobrir, né? De antecipar essa aplicação, né? Sim. Beleza, então. Vamos lá para o seu referencial. Tem alguns momentos que você escreve os nomes científicos lá, os citófilos é a mais, às vezes tem 2 i, às vezes tem 1, então só dá um procurar lá, um localizar e arruma todos eles, tá? E aí, eu gostei que você colocou ali a foto do insetinho, né, dos citófilos, só que eu acho que os outros 2 não teria tanta necessidade de você colocar, né? Eu entendo que, né, faz parte do teu referencial, mas você não avaliou eles, né? Então, eu acho que daria para tirar, só deixar o inseto que você estudou, tá? Para dar uma ênfase maior nele. Entendi. Uhum. E uma pergunta é mais curiosidade minha mesmo, tá? Pensando na questão de tempo de ação que a terra de diatomassa pode exercer, né? Porque ela vai, com o tempo, isso vai sendo percebido, que ela aumenta essa eficiência, né? Aí você colocou ali quanto que vive o ciclo de vida, né? Do ovo até a emergência dos adultos é 34 dias. Mas aí o adulto, ele vive bastante, ele vive pouco, é rápido, logo que ele se torna adulto, ele consegue se reproduzir novamente. Sim, consegue se reproduzir novamente e vive bastante, né? Mas bastante seria quanto, mais ou menos? Ai, não sei te dizer o número de dias correto, mas eu pergunto isso porque se você for analisar, né, você avaliou quais datas mesmo, quais épocas, quanto tempo que foi? horas foi 12, 24, 36, 48 horas, 7 dias e 10 dias. Então, com 10 dias, eu ainda tinha carunchos vivos em algumas amostras, né? Claro que não muitos, mas ainda tinha. Sobreviveram alguns em 10 dias, então... Entendi. Não, eu perguntei isso pela questão mesmo do tempo, porque se você esperar, né, muito para avaliar, ele talvez poderia interferir nisso, né, na concentração. Uma dúvida aqui no teu Matermétodos, lá onde você fala preparo dos grãos de milho. Aí você escreve, após a captura dos carunchos, o milho foi exposto ao sol. Mas foi o mesmo milho que você deixou os carunchos crescer, não, né? Não foi o mesmo. Tá, então você coloca ali que foi outra amostra, né? Porque parece que foi o mesmo, tá? Não foi o mesmo. Outra questão de curiosidade minha, tá? O que você considerava um grão danificado? O que você avaliava nele? Se ele tivesse faltando alguma parte, o que você analisava? A cor, sei lá? Tinha grãos que estavam bem danificados, quebrados mesmo, sabe? Mas qualquer... A cor não interferia, mas ele estava quebradinho, sabe? Dava para ver que ele estava claramente danificado. Tanto é que tinha grãos que os carunchos conseguiam entrar dentro. Eu cheguei a pegar 5 carunchos dentro de um grão só. Eles se escondiam dentro do grão, sabe? Daí iam se alimentando ali, vários carunchos no mesmo grão. Entendi. Não, tranquilo. Era só para saber mesmo o que era considerado dano, né? Que às vezes um dano menor não era considerado, né? Não, dava para ver, era bem nítido o dano. Ele conseguia se alimentar do caruncho e ir entrando lá dentro do grão de milho. A mesma pergunta que eu fiz antes para o Joelson e o professor Antônio também fez, né? Por que dos insetos vivos e não mortos? Então, pensar só nessa questão não precisa mudar, entendeu? Sim. A gente entende o que não está vivo é porque está morto, né? Mas eu acho que os mortos seria mais fácil, né? Caberia. Começou dessa forma e daí foi contando os vivos. Tá. Não, tranquilo. Errado não tá, né? Deixa eu ver aqui. Tem alguns ajustes ali na sua tabela. E aqui uma pergunta que eu fiquei
pensativa sobre esse teu resultado. Lá na tua tabela 4, que você apresenta o número de grãos danificados do milho, né? Sobre as doses e as infestações. Aí, quando você analisa lá os 30 insetos, a maior dose de infestação, na sua dose 0. Então, não teve controle, digamos assim. Você usou o mesmo número de grãos de milho para as três doses, para as 3 infestações, né? Aí eu fiquei pensando, porque olha lá, com 10 insetos, eu tenho 81 grãos danificados. A de 20 eu tenho 65 e a de 30 eu tenho 44, é quase metade, né? E como que foi acontecer isso? Como que tem menos danificado com o triplo de inseto do que o de 10 insetos? E não deu diferença, né? Então, possivelmente, a nossa hipótese é que com 10 insetos, os carunchos, eles não entraram em contato com o produto. Porque, como eu falei, eu pegava um grão, às vezes tinha 5 insetos dentro desse grão. Então, eles ficavam ali paradinhos e não tinham contato com o inseto. E já com 20, 30 insetos caminhando dentro do vidrinho, e eles tinham mais contato com o produto. A gente acredita que tenha sido isso. Os 30, mas daí eles causaram menos dano do que os 10. Isso que eu fico indignada, né? Por mais que ele tenha entrado em contato, né? Ele conseguiu atacar muito mais inseto. Mas, enfim, tem coisas que a gente não consegue realmente explicar. E se você analisar, né? Até o final, ele não teve muito efeito. Tipo, não, a dose de 0,5, ele baixou de 44 para 40, né? E ainda ficou superior aos 10 insetos. Tá? É só uma curiosidade mesmo, mas tem coisas que a gente não consegue realmente explicar. Para finalizar, que já deu meu tempo, né? Falei que não ia falar muito, mas papuda. Você faria qual recomendação para um produtor? Tanto em relação a uma alta infestação ou uma baixa infestação? Eu recomendaria a dose 0,5. 0,5? Foi a que teve maior eficiência. E para ele ter um maior resultado em menor tempo. Tempo, né? Exatamente. Ok, perfeito. Obrigada, Amanda, pelo convite. Da minha parte era isso. A questão de correção ali da parte escrita, eu vou te enviar o arquivo depois, tá? Beleza. Mas era isso. Obrigada pelo convite novamente. E passo Obrigada, a palavra aí você por participar. Para a professora Regiane. Ótimo, professora Adriele, obrigada pelas observações. Eu só queria fazer um comentário em relação aos questionamentos, por que nós quantificamos o número de insetos vivos, né? Na verdade, isso foi por uma questão estatística, né? Imagine vocês, a gente quantifica, as nossas variáveis foram o número de insetos vivos, as 12, 24, 48, 36, enfim, né? Então, o número de zeros que ia aparecendo no início é muito alto, né? Então, como que se normaliza esses dados? Né? Então, para atender os pressupostos estatísticos, eu não conseguia, mesmo transformando, né, log de x mais 1, né, não conseguia transformar esses dados de modo que ele atendesse os pressupostos estatísticos. Então, eu optei, né, na verdade, como vocês falaram, não é nada difícil de saber a porcentagem de insetos mortos, é só fazer uma continha de mais, menos ali, né, mas para atender esses pressupostos, eu só consegui fazer isso utilizando a porcentagem de insetos vivos, né, para eliminar o número de zeros. Então, essa foi uma das justificativas para se ter feito dessa maneira. Então, agora eu passo a palavra para o professor Antônio, para realizar, então, as suas considerações. Muito boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a Amanda e a professora Regiane pelo convite para participar desta banca. E fiquei muito contente. Gostaria de parabenizar, Amanda, pelo excelente trabalho que tu fizeste. A gente sabe que esse tipo de experimento dá bastante serviço, né, para montar, para avaliar. E em relação à tua apresentação
né? Tu estava bem tranquila, bem animada ao longo de toda a apresentação, e transmitiu aí segurança, né, nas informações que você estava passando, né, domínio, né, que você estava dominando o conteúdo. Teus slides estavam bem elaborados, estavam leves, né, não estavam sobrecarregados aí de informações, então tá de parabéns. Obrigada, prof. Em relação às tuas citações e referências, tá? Referências a alguns pequenos detalhes, citações também, tá? Só dá uma conferidinha lá para deixar tudo redondinho para depois, quando vai para a biblioteca, lá tá tudo certo. Uhum. Em relação ao teu referencial teórico, concordo aí com a professora Adriele, né? Com todas as pontuações aí que ela fez, tá? Fez uma revisão aí bem ampla, tá? Foi feliz nas suas colocações, só tem que tomar cuidado, às vezes, em alguns pontos, tá? A questão do plural, algumas concordâncias pequenas, então é só parar um dia, dar uma lida com calma, tá? Que você detecta todos esses pequenos detalhes, tá? Que vai fazer com que o teu trabalho fique com uma leitura mais fluida ainda do que já está. Em relação aos teus materiais e métodos, gostaria de saber de ti se esse nível de infestação de 10, 20 a 30 carunchos que tu utilizou, isso são níveis de infestações altos, baixos? São altos? Altos, muito bem. Tá. Assim, o Joelson também comentou, né, que ele fez o TFG parecido com o teu, né, com a cultura do feijão. Ele também comentou, né, que eram níveis aí bastante altos. São 30 insetos, né, alto. Uhum. Muito bem, em relação aos teus resultados, discussões, bacana a forma que tu abordou, que tu trabalhou, que você apresentou esses dados, né, tu comentaste ali, né, que o tempo necessário para um controle de fato efetivo foi em torno de 7 dias, né? A partir de 7, né? Isso, a partir de 7 dias. E aí, eu gostaria de saber de ti o que seria um controle eficiente, né, pensando em controle de insetos. Que porcentagem, por exemplo, que seria uma porcentagem de nível de controle, por exemplo, sei lá, ótimo, ou nível de controle eficiente? Eu te pergunto isso porque dentro da área de plantas daninhas a gente tem uma tabela geral de classificação, né, que mais ou menos norteia a gente para dar notas, né, atribuir notas de níveis de controle, né. E aí dentro disso tem os parâmetros, né, se é um nível de controle moderado, né, um controle eficiente, não eficiente, enfim. E para insetos tem alguma questão de porcentagem que seria eficiente e tal? Eu não li nada a respeito, prof, para falar bem a verdade, mas eu não entendi muito bem. Você queria saber se o nível de controle... Eu queria saber de ti se existe algum parâmetro que, por exemplo, diga que nível de controle, ou, por exemplo, a porcentagem de insetos vivos, de 20% de insetos vivos significa um nível de controle eficiente. Bom ou ruim? 10%. Você tem... Entendi, mas eu não li sobre, não achei nenhum trabalho que falasse que eu pudesse te informar sobre isso. Não, beleza, tá. Se por acaso tiver, talvez depois a Regiane pode comentar alguma coisa, se por acaso existir, né, um trabalho que o cara falou que nível eficiente de controle, né, é a partir de tanto, né, enfim, né, poderia complementar. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, tá, já que participei da banca do Joelson, é que o tempo necessário para atingir um nível adequado de controle do caruncho do milho, ele é mais demorado do que o tempo necessário para atingir um nível de controle assim, muito bom do caruncho do feijão. E além disso, para o caruncho do feijão, doses menores de atomácia, inclusive a menor dose que tu utilizou, né, ela teve um bom desempenho para o caruncho do feijão, mas no teu caso... Não teve eficiência.
Exatamente, não foi, né? A dose de meio quilo seria a melhor indicada, né? Como tu mesmo comentou. E aí, claro, por mais que você não trabalhou com o caruncho do feijão, mas que fatores estão envolvidos, por exemplo, para ver essa diferença de dados entre o caruncho do feijão e o caruncho do milho, tu saberia dizer? Ai, não saberia. Tá? Até a professora Regiane comentou anteriormente né, que o caruncho do feijão, enfim, ele é muito mais difícil de multiplicar ele. E o do milho já é bem fácil. Bem fácil. Então, será que não existe uma sensibilidade muito maior do caruncho do feijão e o caruncho do milho ser um inseto bem mais resistente, enfim? E aí, algo relacionado nesse sentido que faz com que necessite de doses maiores e tempo mais prolongado aí para se fazer um controle. Então, talvez seria algo importante de você também explorar um pouquinho na tua discussão, tá? Uhum. Trabalhos com caruncho do feijão assim assado, né, menor tempo para atingir um controle alto e também menores doses, e aí discutir, né, o porquê disso, né, enfim, tá? Acho que é importante explorar essa questão aqui também para quem está aí, né, buscando conhecimento também, né, agregar nesse sentido. Muito bem, tá? No geral, o teu trabalho tá bem escrito, tá bem elaborado, né? Tu fez uma boa justificativa dos teus resultados, tá? Então, fiquei bem contente. Tenho mais algumas sugestões, tá? Alguns comentários que estão no arquivo em Word, tá? Que eu vou te mandar aí logo na sequência. E te parabenizo aí novamente pelo trabalho, que eu sei que deu bastante trabalho fazer isso, tá? E as minhas considerações eram essas, tá? Muito obrigado aí novamente pelo convite. Obrigada a você, prof, por aceitar participar. Em relação ao que o professor Antônio disse, né, em relação aos abrótios e os citófilos, são insetos que têm um comportamento diferente, né? Então, você deve ter notado, Amanda, que os citófilos, como você mesmo falou, ele se esconde, né? O adulto danifica o grão, né? E ele entra no grão e vai colocar os ovos dele dentro do grão, né? Para que quando a larva eclodir, ela já tenha alimento. Os abrótis não. Os abrótis, ele não tem essa capacidade, como os citófilos têm, de quebrar o grão com o seu aparelho bucal. O que acontece? Os abrótis colocam o ovo fora do grão, na superfície do grão, a larva que eclode desse ovo é o que vai danificar o grão. Né? Então, imagine uma larva em contato com a terra de atomácea. Ela vai ser... como se diz, morta pela desidratação, porque o corpo dela é muito mole, né? Então, se já mata o adulto, imagine matar uma larva, né? Muito mais fácil. Os citófilos não, os citófilos é extremamente agressivo, né? E ele tem a tendência de não entrar tanto em contato com o produto, porque ele se esconde, né? Você mesmo falou que às vezes tinha 5 insetos dentro de um grão, né? Então, é o comportamento dessa praga. Então, quando, por exemplo... Em grãos armazenados, não se brinca com esse tipo de inseto, né? Não se espera ter um nível de infestação, não se tem uma tolerância, né? Geralmente é feito preventivo por justamente esse comportamento dele se esconder. Depois que ele está escondido ali, é muito mais difícil de realizar o controle, né? Então, por aí seria a nossa discussão em relação a isso. Então, Amanda, eu acho que você tem o seu mérito, né, de ter realizado esse trabalho. Quem não sabe, mas ela avaliou grãos danificados, então ela teve que garantir que aquele milho que estava sendo utilizado no experimento não tivesse nenhum tipo de dano nele, de injúria, né, ele tinha que estar intacto, ele tinha que estar inteiro, então ela teve que escolher cada grão utilizado nas unidades experimentais. Né, e além de contar os 700 e tantos insetos para separar em 10, 20, 30, né, que foi a nossa intenção de avaliar o nível de infestação. Então, independente da tua nota, Amanda... Deu trabalho. Você está de parabéns ele pelo teu empenho. Obrigada, prof. Tá? Então, agora eu vou pedir que você permaneça nessa sala, que nós vamos se retirar para discutir a tua nota. Tá.
Olá, Amanda. Então, veredito final. Você caiu, tua imagem. Oi, Oi. Pode ligar a tua webcam? posso? Caiu aqui a internet, ainda bem que foi agora, né? Sim. Foi. Foi a energia final. Meu Deus. Ótimo. Então, assim, parabéns, Amanda, mais uma vez pela tua caminhada até aqui. Foi um prazer te orientar. Eu quero te dizer que você foi aprovada com a nota 9,2, tá? Meus parabéns e obrigada, tá, por ter me escolhido como orientadora. E eu agradeço mesmo aí de ter feito parte dessa tua caminhada. Então, eu passo a você a palavra, caso queira fazer alguma consideração. Prof, muito obrigada, muito, muito mesmo. Você me ajudou muito. Sem você, não teria acontecido. Sou muito grata de verdade. Você foi ótima, muito, muito boa mesmo. Agradeço também a prof. Driele e o Antônio, que participaram da banca. E também agradeço ao prof. Francisco, que está por trás, mas está aqui, né? Ele me ajudou também. Queria agradecer a todo mundo, minha família, meu cachorro, Robson, que estava comigo ali toda noite. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz. Então, dito isso, eu encerro a banca, né?